noite, pessoal. Mais uma semana, mais uma live, a última do ano de 2020. É isso mesmo, pessoal que não acredita no que eu digo, é a mais pura verdade. A gente está aqui hoje para também celebrar. Não é só para ficar triste, não. Eu não vou abandonar vocês. A gente vai apenas dar um tempo de lives ao vivo. A gente vai estar em contato durante todo esse período. Pelo menos até janeiro, quando a gente retorna. Bom, 32 semanas, 55 lives, dia 8 de maio de 2020. A primeira live falava sobre soft skills. E essa primeira live que falava sobre soft skills teve um convidado muito especial. Uma pessoa que acreditou no meu trabalho, que é um grande parceiro de projetos e que teve a delicadeza, a generosidade, a gentileza de aceitar o desafio de estar comigo falando sobre um tema tão delicado. E eu me recordo que naquele primeiro contato que eu tive com ele, que é o nosso convidado de hoje, quer dizer, é o nosso convidado voltando, né? Eu disse para ele a seguinte frase: olha, eu vou começar a fazer essas lives, mas bem provavelmente é um projeto muito no período em que a gente fica aí na pandemia. E já se passaram, meus amigos e minhas amigas, meus novos seguidores, meus seguidores antigos, já se passaram 7 meses, exatamente anteontem, fizeram 7 meses que nós estamos juntos. Então, eu vou trazer ele para a conversa, que ele já está entrando aqui, enquanto vocês começam a entrar, e para o pessoal que assistir depois, a primeira live que foi com o Volmar, nós não conseguimos gravar. Era muito nervosismo, eu fiquei muito tensa, por isso eu trouxe ele de volta, que foi a pedidos, inclusive, muita gente pediu, então eu vou colocar ele a falar sobre educação e mercado de trabalho. 2 temas muito bem tratados nessas 55 lives. 55 lives que eu produzi, 55 lives que eu participei. Boa noite, meu convidado, professor Volmar. Boa noite, Karina. Tudo jóia? Tudo ótimo. Nem lhe apresentei ainda. Professor Volmar Marvila, mestre em educação, uma pessoa que se dedica não apenas à sala de aula, mas também tem as suas questões na gestão da educação, pesquisador, extremamente conhecedor das habilidades técnicas, comportamentais e emocionais dos seres humanos. Um especialista em gente, eu resumiria. Uma pessoa que acreditou nesse projeto, que deixa de ser um projeto de lives e passa a ser um projeto de vida. Transformou a minha vida, transformou a vida de muita gente, me colocou em contato com muita gente querida que hoje faz parte aí da nossa audiência e a quem eu também sempre prestigio. Então eu quero aqui publicamente, Volmar, agradecer pela confiança que você teve em um projeto que a gente nem naquele 8 de maio de 2020, de emblemático, naquele dia eu não sabia que ia dar em tudo isso. Mais de 30 mil visualizações em todos os nossos canais, mais de 55 momentos especiais, porque tivemos podcast, tivemos artigos publicados em revistas especializadas, no Jornal do Espírito Santo, entrevistas fantásticas, e tudo isso se deu porque alguém confiou. Então, quando a gente tem essa relação de confiança, a gente tem que publicamente agradecer. Coloco na roda quem é Volmar Marvila, que aceitou o convite e está aqui com a gente de novo. Boa noite, seja bem-vindo. O mundo do trabalho mudou e agora vamos falar de educação e mercado de trabalho. Vamos falar, é um prazer estar aqui com você, Karina. Uma amiga querida de muito tempo, né? Já trabalhamos juntos em vários momentos, em várias ocasiões. E é muito bom retornar, né, depois esse empreendimento que você começou e que é preciso ter garra, né, para estar online e conversar com as pessoas que não estão só numa sala de aula, né? Elas estão no mundo, né? E você está no mundo. E falar sobre 2 temas muito pertinentes, né, hoje, que é o mundo do trabalho e a educação, né?
seja ela a educação básica, onde, né, as nossas crianças e adolescentes, né, estão muito envolvidas, seja a educação para quem já está inserido, né, já está trabalhando, e é uma educação que deve ser, ou deveria ser, para a vida toda, né? Já não é mais permitido, nem sei se o termo é permitido, mas não dá para a gente pensar mais em educação enquanto fiz uma graduação, fiz um mestrado, um doutorado, pronto, já cumpri minha etapa de educação na vida, agora acabou, não preciso mais estudar. Esse modelo, se é que existe ainda para algumas pessoas, ele está, né, à medida que o tempo passa e a gente entra num novo modelo de mundo, ele está muito mais voltado o pensamento para uma educação continuada para a vida, né? E quando a gente fala de vida, quer dizer, a partir do momento que eu deixo de aprender uma coisa e deixo de ensinar também, porque quando eu ensino eu aprendo, de alguma forma tem alguma coisa morrendo aí, né? Algo dentro de você está morrendo. Então, falar de educação e trabalho é algo muito pertinente, algo que eu gosto, né? Você gosta muito. E eu acho que é um tema para a gente começar a falar e falar bem. Tá? Bom, quero começar uma primeira provocação que veio pela internet e disseram, não pode deixar de falar disso. A gente está aí com um novo cenário, um cenário bem distante daquele 8 de maio de 2020, quando nós ainda não sabíamos exatamente onde estávamos e quanto tempo ficaríamos naquela situação. Um processo de isolamento no primeiro momento e também no segundo momento de distanciamento social que se estende até hoje. Muitos segmentos mudaram a sua forma de agir dentro do mercado de trabalho, ressignificando não apenas para os seus funcionários, os seus parceiros, os seus colaboradores, mas também para os seus clientes, para os seus usuários, como é o caso do serviço público. E a gente percebe, Volmar, muito claramente que o mercado foi totalmente impactado pela relação com a educação, porque nós tínhamos um modelo de educação mais presencial até março desse ano, voltado para um olho no olho, voltado para um profissional da educação que estava em sala de aula em contato, e um público que absorvia esse conhecimento de uma forma completamente diferente do que temos hoje. Hoje nós temos uma metodologia nova, hoje nós temos novas formas de transmitir esse conhecimento, como nós estamos fazendo aqui hoje, e principalmente sem as fronteiras do espaço físico. Isso impactou diretamente o mercado de trabalho a ponto de muitas empresas entregarem os seus prédios, não os seus escritórios, e com isso muitas carreiras vão ser feitas a partir de agora. Já desde o começo da pandemia houve essa adequação à distância. Isso traz para a gente a figura do teletrabalho. Eu queria te fazer essa primeira provocação e eu fiz essa pequena introdução para trazer a seguinte, digamos assim, questão do momento. Como é o profissional do futuro? Quem é esse profissional com essa educação que nós temos hoje? Na verdade, assim, o teletrabalho, ele já existia em algumas vertentes, né, profissionais, tanto na área privada quanto na área pública. O que nós tivemos nesse momento, né, foi o trabalho remoto, muitas vezes de forma emergencial, né, sem ter uma estrutura definida, muito no improviso, e a gente, enquanto profissional, tendo que se adequar à realidade que estava sendo posta, né? Não só o profissional, mas também as empresas, né? Sejam elas públicas ou privadas. Então, o teletrabalho, ele, ao longo desse tempo, eu tenho conhecimento que várias instituições, né, públicas e privadas regulamentaram até legislações que já existiam
né? Uma lei já existia, mas você não tinha, por exemplo, um decreto de governo regulamentando isso, de modo que um estado ou um município pudesse colocar, de fato, os seus profissionais trabalhando remotamente com regras bem definidas, né? Então, acho que esse momento, ele acelerou essa situação que estava, assim, meio que adormecida, né? Para a área privada, quer dizer, você já falou, muitas empresas viram que é possível fazer esse trabalho de forma remota, com protocolos bem definidos de medição, ou de entrega, ou de assistência, dependendo do serviço que você faz. Então, veja, esse mundo do trabalho, ele muda, e a tecnologia é um elemento fundamental nisso aí. E aí a gente fica pensando assim, qual é o profissional que vai surgir, não num futuro distante, mas nesse futuro agora que já está acontecendo. Eu tenho dois parâmetros para a gente conversar. Um parâmetro é o que a gente está formando na educação básica. Quer dizer, ter trabalho remoto durante esse período é uma coisa. Ter educação remota na educação básica, algo que até então era tabu, né? Em especial para os anos iniciais do ensino fundamental, é um tabu enorme. E isso foi sendo construído, não é? Tem aquela brincadeira que fala que a gente conserta o carro ou conserta o avião com ele rodando ou com o avião voando. Na verdade, Exato. a gente tem que pegar um avião voando e remodelar esse avião. Ele não dava mais para voar daquele jeito, né? Então, assim, se a gente estava trabalhando numa educação que era um avião bimotor, a gente tem que colocar jato nele. Se era jato, né, a gente teve que colocar outro tipo de propulsão, né? Se fosse no Star Trek, seria propulsão de dobra, né? Mas, assim, a gente teve que reinventar. Então, cada segmento da educação e cada localidade teve que se readequar. O professor é o grande mestre nesse momento, porque independente se as instituições deram ou não treinamento, a questão é que as coisas só acontecem quando você faz. Por mais que alguns já tinham expertise, que não era a massa não tinha. Mas por mais que alguns tivessem expertise, você operar na educação básica, de fato, remotamente, e o remoto pode ser síncrono, ou seja, eu estou dando uma aula, como a gente está conversando aqui, e o aluno está do outro lado e está interagindo. Ou ela pode ser assíncrona, através de atividades, momentos de conversa, que a grande massa foi feito assíncrona, né? A gente não tinha essa tecnologia, os alunos não tinham acesso à internet, por exemplo. Sim. Né? Então, isso não é uma realidade para a grande massa brasileira, em especial para a área pública, né? Então, vários governos subsidiaram a internet, subsidiaram, às vezes, tablets ou computadores. Nós tivemos assim, uma variedade grande no Brasil de experiências. O fato é que, assim, os professores foram os grandes protagonistas nisso aí. É evidente que você sofre, porque você tem que... Opa, deu uma travadinha aí. Então, evidentemente que você, enquanto professor, está tentando aprender, né, essa metodologia e transladar o que ele fazia presencial para um campo que é síncrono ou assíncrono, ou seja, remotamente, ele está tentando interagir com esses alunos.
E para o aluno também é um dificultador, porque muitas vezes esse aluno ele está sem ter um apoio presencial. E às vezes, grande parte, você tinha um professor ali. E você está à mercê dos pais. Então depende da instrução dos pais, depende se os pais poderiam ficar em casa. Então, assim, eu vejo que a gente tem, especificamente na educação dessas crianças, que eu entendo que a gente, de alguma forma, está criando uma base para quem vai ser esse profissional de um futuro mais distante, né? Eu entendo que nós tivemos ganhos, porque a gente acelerou esse processo, do aluno interagir. Por exemplo, Sofia tem 7 anos, estava no segundo ano. Pedro tem 9, tá no quarto ano. Os dois, nesse período todo, e agora está fechando o ano letivo, as aulas deles eram síncronas, né? Todo dia a aula começava às 7 e terminava às 11 e pouco. E estava lá a professora, que é a principal, algumas professoras de arte, de empreendedorismo, de outras coisas. E eles estavam lá, sofrendo as dores de ter aula nesse horário, ficar na frente do computador, né? Muitas vezes a mãe, que ficava tomando conta, entrava em parafuso, né? Eu ia trabalhar, porque no primeiro momento podia ficar em casa, mas depois comecei a trabalhar presencial também. Sobrou para ela essa mediação, e não é uma tarefa fácil. A Não gente é. que é pai, a gente fica, às vezes, transtornado, né? Todo dia. Por um lado, foi bom para ver, assim, os professores travam esse movimento de mediação todo dia. Sim. E é bom a sociedade entender o que é que o professor da educação básica faz. O grande ato heróico, né, de ir para uma sala de aula, mesmo você tendo vocação e tendo prazer, eu estou lidando com os filhos dos outros, né? É um trabalho supremo, é um trabalho supremo. Sem E dúvida. tem que ser valorizado, tem que ser valorizado. Então, esses meus filhos e os filhos de outras pessoas, eles entraram num mundo acelerado disso aí. Então, Sofia hoje já vem me falar que quer eu explicar para ela como é que é o PowerPoint, as teclas lá do computador, ela está interessada. No trabalho final deles, eles estão fazendo casas no Minecraft. Fizeram uma coisa que eles brincavam, que agora virou tarefa. E a Sofia, em vez de criar uma casa só, ela está criando uma cidade. Ela Olha, desenvolveu tanto nesse negócio que, assim, aí faz a pergunta, né? Especificamente na minha filha que eu estou falando, não estou generalizando, né? Mas, assim, eu fico pensando, que profissional do futuro ela vai ser boa. se ela continuar nesse negócio do Minecraft, que é um mundo, né, de simulação. Eu fiquei olhando, ela fez igreja, ela fez casa, né? Tem hospital agora, sabe? Tem as varandas, tem níveis a casa. Aí eu falei, como é que essa menina construiu esse negócio? Eu não tenho noção dos dispositivos. E quem começou isso primeiro foi Pedro. Mas só que ela entrou num nível. Então, assim, o Minecraft, ele já está entrando na escola, e se você vê o nível de interação que você pode ter com essa brincadeira, com esse jogo, né? É grande. Então, assim, é um exemplo que eu estou falando da minha filha, do meu filho, mas, assim, esse profissional do futuro, ele, de alguma forma, ele foi acelerado durante esse momento agora, de maneira tal que, assim, as dores vividas no início até agora, e nós tivemos dores, dor da mãe, dor deles, dor minha também, que às vezes a gente fica estressado, mas, assim, tem um saldo muito positivo, Sim. né? Um contraponto que algumas pessoas vão falar é o seguinte: olha, mas qual é a qualidade do ensino que foi proposto?
É um ponto de reflexão, né? Eu estou falando de uma realidade dos meus filhos que tiveram aula síncrona. E mesmo assim é cansativo. Mas eu tinha que dar conta, às vezes, de Pedro, de estudar com ele de matemática, a mãe já tinha estressado, eu tinha que estudar com ele, não é? Mas eu estava ali. Tem famílias que não tiveram essa oportunidade de ter aula síncrona, Sim. não tiveram oportunidade do filho, da filha, ter mais de um computador em casa, ter dois filhos, ao mesmo tempo, no mesmo horário, teria que ter dois computadores. Sim. Tinha lugar que você não tinha nenhum computador, você tinha um celular antigo, e você tinha 3, 4 pessoas em casa que tinham que revezar. Então, assim, tem que estar muito claro que eu estou falando aqui quanto exemplo, talvez possa ser, para a grande massa dos brasileiros, uma pequena parcela. A gente tem muito que caminhar ainda, Com né? certeza. Mas, assim, a gente sabe o caminho. O caminho é a educação, e dentro da educação, ferramentas, né? Quer dizer, o acesso à internet é importante, né? Você ter uma cultura digital, uma alfabetização digital, tanto dos alunos quanto dos pais, né? Tem pai que nem é alfabetizado, quanto mais digitalmente. Então a realidade do Brasil é imensa. Mas veja, se a gente segue nesse caminho, da mesma forma que eu tenho um Minecraft ali dentro dessa escola, você tem robótica em outra, você tem... Quer dizer, você tem uma série de coisas que isso não se restringe à área pública e privada. Eu tenho excelência na área pública, tenho excelência na área privada. Tenho escolas que têm que melhorar bastante na área pública e privada, né? Sim. Então, veja, a gente não pode nunca generalizar, mas assim, para mim isso é uma pista, né? É uma pista de que a tecnologia bem mediada, né? Trabalhando bem o emocional da criança assim, trabalhando bem a questão do emocional do professor, que não adianta eu ter uma criança trabalhando o emocional dela, seja remota ou presencial, se eu não estou pensando no emocional do professor, né? Exatamente, Então, exatamente. veja, Perfeito, perfeito. essa educação do futuro, para esse sujeito que eu estou falando, que é essa criança, como eu tenho meus dois filhos crianças, no ensino fundamental 1, que era a grande barreira de discussão em todas as instâncias, seja uma instância ligada ao MEC, um Conselho Nacional de Educação, seja os conselhos estaduais de educação. Quer dizer, essa discussão assim, na educação básica, especificamente no Fundamental 1, não dá para fazer educação remota. Bom, nós tivemos que fazer, né? Exato. Foi Na força, né? emergencialmente, na força, na garra dos professores, na garra da equipe técnica pedagógica de uma escola, né? De uma rede de escolas, ou de uma secretaria municipal ou estadual de educação, onde você Exato. tem todo um corpo que pensa também. Então, houve esforço de todo mundo. Eu penso que a gente tem que dar muito parabéns às nossas escolas Brasil afora, às secretarias estaduais e municipais de educação, nesse esforço coletivo de resgatar esses alunos, de dar cesta básica para quem precisava, né? Porque tem que comer. E muitas crianças, a única comida que eles tinham Era da era a da escola. merenda presencial. Então, o que muitos governos fizeram? Transferiram esse valor para que a escola direcionasse a cesta básica, e depois um cartão, de repente, para que ele comprasse a cesta básica no supermercado, na quitanda. Então, assim, Vomar, é um movimento, né, que é grandioso na educação básica e que, de alguma forma, a gente não tem como mensurar isso agora, mas tem um impacto, não é? Talvez não falar assim, melhorou a aprendizagem, mas a longo prazo, eu entendo que essa imersão e essas dificuldades vão fazer com que os profissionais da educação básica, né, todos eles ligados,
interagindo, pensem mais as possibilidades do futuro, né, dessas crianças agora. E o meio tecnológico, mediado e pensando nas emoções, que são muitas, né, ela é um caminho, é uma estrada que a gente pode pavimentar bem. Vomar, já temos perguntas aqui, algumas provocações. Parece que não, mas metade da live já foi. Então, deixa eu te interromper um pouquinho, se você me permite, para que a gente possa colocar aqui as considerações de quem está nos assistindo. Quero dar boa noite a todo mundo que deu boa noite, agradecer a presença de vocês e dizer que essa aí é a nossa 55ª live, das que eu já tive a oportunidade de produzir, das que eu tive a oportunidade de participar, e o Vomar, que está hoje conosco, mestre em educação, especialista em soft skills e que está relatando para a gente os impactos dessas mudanças da educação no futuro do mundo do trabalho. Foi o nosso primeiro convidado, está encerrando as lives de 2020 e a gente vai se encontrar aí em breve, em janeiro. A gente vem com mais gente para falar sobre os assuntos referentes ao mundo do trabalho. Para você que está nos assistindo, tem um coraçãozinho aqui no canto, ó, aperte esse coraçãozinho para a gente ir lá em cima. Quando falarem de mundo do trabalho, vão falar da gente. E esse aviãozinho que está embaixo, manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está louco, desesperado com os filhos na escola, que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso. Help Show colocou aqui, quando a mãe ou o pai não tem acesso à informática, como é que fica o conhecimento da criança? Quer dizer, você já ponderou um pouco sobre isso, mas na tua visão, existe esse impacto aí? Tem várias perguntas, então agora a gente já vai ser mais objetivo para poder responder a todo mundo. Existe esse impacto? Como é que a gente mensura isso? Ou ainda não dá para mensurar? É coisa para a gente ver no futuro? Como é que você vê isso? Existe impacto, sim. O trabalho mediado pelo professor, mais do que nunca, fica claro que é importantíssimo, né? Se alguém falava que no futuro o professor ia ser descartado, acho que um bom exemplo é agora. Sim. Né? Agora é uma realidade que fala, o professor não vai ser descartado. A gente pode falar depois de reskilling, né? Que é um termo em inglês, mas que fala de requalificação em cima da base que você já tem. Então, de alguma forma, o que a gente está vivendo aí é um reskilling do professor. Né? Quer dizer, em cima da base que ele é professor, ele está acrescentando, né, talvez alguns movimentos até de criar uma nova carreira. Né? Alguns se viram tão bem diante da câmera, do vídeo, que eles vão ser professor não mais de uma sala de aula, vão ser professores para o mundo. É uma requalificação, um reposicionamento. É verdade. Né? Agora, outros, enquanto a gente chama de upskilling, né? Quer dizer, se especializar mais na sua área. Tem gente que ficou muitas vezes melhor como professor nesse momento. Então, veja, o pai em casa, sem internet, sem computador, quer dizer, muitas crianças ficaram, como eu falei, já ficaram prejudicadas. Qual o futuro disso? Veja, várias redes, Brasil afora, adotaram um procedimento de contínuo curricular. Ou seja, eu não vou reprovar ninguém agora. Eu vou, para 2021, recuperar isso aí. Recuperar tudo? De um momento inicial, não, mas você vai ter que ter toda uma metodologia de tentar resgatar essas questões, focar nos alunos, trabalhar isso dentro dele para tentar resgatar. Há uma perda. Isso é inevitável. Vai haver uma perda. Houve já uma perda. A gente tem que fazer um resgate disso, não é, ao longo do tempo. Sim. Minimizar, mas houve uma perda, sabe? Sofremos. Agora, a gente tem que avançar e acelerar outras coisas para recuperar esses alunos. Né? Esse é um ponto-chave. A Aniceia, que também é da educação, ela coloca o quanto tem sido realmente muito cansativo, principalmente para o profissional da educação, que está com esse novo cenário, essas novas metodologias, esses novos skills que ele tem que administrar e ainda também dar essa continuidade com os próprios filhos. Então, ela pontua isso aqui e diz que está super cansativo. A Márcia Ribeiro, que está aqui com a gente, sempre com a gente, ela e o Mário, ela coloca o seguinte, ela faz 2 perguntas, eu vou tentar condensar as 2 aqui para você poder responder de uma vez só para a gente aproveitar o nosso tempo. Como adaptar-se ao novo relacionamento a partir dessas variáveis que você citou
e predominantes, ou seja, de todas as variáveis que você citou e que influenciam com relação ao resultado do mercado de trabalho, como é que a gente vai buscar se adaptar a esses novos relacionamentos? E aí ela vem com uma segunda pergunta, então você responde essa primeira e eu já passo a segunda para você. Veja, a adaptação que a gente tem que ter é o seguinte, veja, eu tenho, dentro dessas skills, né, dessas habilidades e competências, eu tenho a soft skill, que é focada muito mais na área comportamental, né? São coisas que são difíceis de ser mensuradas, por exemplo, num processo seletivo, né, numa dinâmica. Por mais que você crie dinâmica, você não consegue ver que tipo de propriedade interpessoal, habilidade ele tem, né? Sim. Você tem que ver aquilo que você precisa. Só que você tem que partir de você avançar nisso aí. Quer dizer, você está num lugar que você precisa ter mais criatividade, quer dizer, existe forma de você melhorar a sua criatividade? Ela só vem daquilo do seu DNA? Ou você pode melhorar isso aí, né? A tolerância, a capacidade de você interagir com os colegas, de viver sob pressão. Tem ferramentas, tem técnicas que te ajudam a lapidar, né, algo que você, com o tempo, consegue passar por cima da sua genética, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, é o lance da Gabriela. E, pelo contrário, você pode desenvolver a soft skill. E o hard skill, que é o quê? Aquela habilidade e competência muito mais técnica, né? É que você aprende numa faculdade ou num curso técnico, que você é pago muitas vezes para fazer aquilo ali, né? É uma habilidade que você tem e você pode melhorar ela muito mais, né? Fazendo upskilling, ou seja, se especializando muito mais naquilo ali, fazendo a teoria e a prática. Mas muitas vezes você é mandado embora de uma instituição porque você não tem a soft skill. Ou seja, não Perfeito. tem habilidades comportamentais. Perfeito. Então, o que tem que fazer agora? É a pessoa buscar, não é, se aprimorar nessas áreas comportamentais, principalmente naquilo que é importante para a continuidade dela no trabalho e o tipo de trabalho dela, mas primeiro para um trabalho de autoconhecimento, sabe? E outra coisa, eu incluo aí também na soft skill, quer dizer, dentro do item autoconhecimento, a questão de se conhecer o seu corpo também. Quer dizer, quais são as suas limitações. Eu falo aí sobre alimentação saudável, né? E eu digo aqui com você, corta o açúcar e corta o glúten, né? A grande sociedade é viciada em açúcar. Então, a partir do momento que eu comecei a cortar o açúcar, meu cérebro ficou mais acelerado. Tem gente que vai falar assim, mas o açúcar te deixa a gurizada doida. Por um tempo. Mas ele vai minando o seu corpo. Então, eu comecei dentro dessa minha área comportamental, que eu já estudo há um bom tempo, eu comecei a trabalhar também a minha questão de saúde. Quer dizer, não adianta andar na praia, entendeu? E chegar em casa e comer um pratão de macarrão, comer pão todo dia, encher copos de suco com açúcar. A praia, você vai continuar caminhando barrigudão na praia. Eu estou fazendo exercício, então mentalmente está bom. Então veja, habilidade comportamental também é você cuidar do seu corpo. Se você não cuidar do seu corpo, não adianta ter bom relacionamento com o colega. Sim, Você não vai estar lá para ter um bom relacionamento. Então uma coisa que para mim foi assim, o meu upskilling, né? O meu upskilling, não do hard skill, mas um upskilling do soft skill, que é assim, focar em primeiro lugar na minha alimentação. Alimentação é tudo. Então, esse profissional que a gente está falando aí, quer dizer, a primeira coisa que ele tem que fazer é se antenar. E não vale aquele discurso, Karina, de mas a minha empresa não pagou nenhum curso para mim, a minha empresa não investe em mim. Olha, quem tem que investir primeiro em você é você. Eu tenho YouTube, eu tenho internet, tem várias coisas que podem ser baixadas, começa com isso. sim. Dá o primeiro passo, porque o segundo passo, o terceiro, talvez a sua empresa pode começar a ver, olha, tem alguma coisa diferente naquele cara ali. Então, talvez o primeiro passo que você dá autonomamente é acender a luzinha para alguém te ver que você está mudando em alguns aspectos. Mais Você está perguntas mudando a aqui, forma hein? que... Né? Então, eu Desculpa. acho que a primeira coisa a mudar, né,
é entender isso. Porque não é só Uhum. ser bom tecnicamente, tem que Sem... ser, começar a pensar em você como um todo, mais holístico. Olha, Pode falar segundo. eu te interrompi aqui, mas é porque está subindo um monte de pergunta aqui. A Márcia pergunta, há um novo manual de procedimentos e condutas? Quer dizer, nesse novo cenário, pensando na educação, a gente tem tido aí algumas perspectivas no âmbito do mercado de trabalho, de modificações, mas fazendo essa conexão entre educação e mercado de trabalho, você tem visto algum tipo de construção de manual de procedimentos e condutas em relação a esse novo mundo que a gente está vivendo? O que eu tenho percebido é que é muito necessário, que a Márcia falou, essa questão da gente evoluir, por exemplo, de um código de ética, que ou vai ser uma empresa pública ou privada, e vai ter algo similar lá que norteia quais são essas relações da ética, ou da pequena ética, da ética como um todo, né? A gente tem que começar a perceber. Então, por exemplo, falando da educação, se o professor está online, o professor tem que fazer um monte de coisa, e aí tem horários definidos para fazer. Muitas vezes o professor está recebendo WhatsApp meia-noite, está recebendo cobranças aqui e acolá para entregar na meta, seja na área pública ou privada. Qual é o procedimento que eu tenho que ter? Como é que ficam as relações de trabalho aí? Quer dizer, eu tenho que ter muito cuidado de achar que a educação é um sacerdócio, né? Ele pode ser até internamente, mas externamente eu tenho ritos. Ritos e micro-ritos, não é? Que norteiam essas relações. Então, eu entendo que novos protocolos têm que ser gerados, tendo como base, por exemplo, um código de ética, mas como é que é o código de ética nesse momento onde a gente está totalmente online? Os controles presenciais não existem mais. Então, como é que eu meço se eu estou sendo assediado moralmente por um WhatsApp ou em cobranças excessivas, não é? De repente, de alguém que é da escola, a gente está falando de escola aqui, mas se é da empresa, né? Então, eu não tenho visto movimentos de transpor um código de ética à realidade que a gente está vendo, mas é inevitável que isso ocorra, porque se não ocorrer, e isso for trabalhado bem nas instituições, vai ter um efeito manada de processos de assédio moral, que é o termo que seria o melhor, teria melhor assentamento agora. Mas talvez outros termos surjam, Sim. né? Porque a gente está vivendo num ambiente virtual, tendo como base um paradigma presencial. Exato. Então, assim, o movimento de mudança de narrativa, não é, desses documentos é algo que tem que acontecer e vai começar a acontecer a partir do momento que tiver um efeito reverso. Entendi. Cobranças excessivas de quem está sofrendo a ação, né? Temos mais aqui, Julieta Michelini. Eu acho que você conhece, Julieta. Um abraço. Muito obrigada por ter liberado o marido hoje aqui. Ela coloca, nesse ensino remoto, o pai e a mãe tiveram muito trabalho. Quer dizer, não só os professores, né? Tem mais pergunta aqui, hein? Tem mais pergunta e a gente agora já está com 20 minutos só até o final, mas a gente vai responder todo mundo. O Mário Correia, queridíssimo também, que sempre está com a gente, ele pergunta: todos os envolvidos em um processo de mudança, utilizando uma tecnologia nova para transmitir conhecimento fundamental, como ficaremos após as vacinas? A educação será reformulada ou não, na tua visão? Ela já está sendo reformulada, né? A gente tem um ensino médio que já permite um percentual EAD, né? Então, a gente já tem um movimento nisso aí, nacional. A pandemia, né? Quer dizer, a continuidade desse processo de cuidado, na minha perspectiva, 2021 ainda ele vai ter características híbridas, né? Entre o presencial e o remoto na educação. Então, por conta disso, quer dizer, novos protocolos vão ter que ser feitos e aprimorados em função
da experiência tida e de uma expertise adquirida, que foi adquirida sob pressão. Lembrando sempre que parece que pressão não é bom, né? Pressão demais não é bom, mas o carvão, ele virar diamante é uma pressão violenta durante muito tempo. Sim. Então, veja, nós tivemos pressão, os professores, muitos adoeceram, né? A gente sabe disso. Sim. Você é especialista nessa questão do trabalho, né? E dessas doenças que ocorrem. Mas, de qualquer forma, nós evoluímos. Evidentemente que escolas privadas e escolas públicas, dependendo da rede, se é municipal ou estadual, dependendo da localidade do Brasil, evoluindo mais ou menos. Tiveram maior expertise ou não para lidar com isso. Sim. Então a gente tem um Brasil diverso. Mas é importante dizer que a gente, assim, vai continuar, na minha opinião, tendo esse hibridismo em 2020. Sim. Então a gente vai ter que aprimorar mais ainda esse processo de interação educacional, mas também interação trabalhista. Porque, veja, se eu vou dar uma disciplina remotamente, por exemplo, no ensino médio, eu tenho que ter normativas que orientam sobre qual é a modelagem desse professor para estar lá. Então, se é um professor que é efetivo de uma rede, ele tem que ter formação específica, né? Ele tem que ser dado a ele toda uma formação. Então, existem alguns conselhos estaduais que já estão fazendo isso. Perfeito. E as secretarias municipais de educação vão ter que se adequar frente ao que já conquistaram. Muitas conquistaram um processo formativo de excelência durante esse movimento, chegando mesmo a toque de caixa, conseguiram performances muito boas. Então, eu entendo que a gente vai passar por um processo normativo e regulatório da melhoria desses processos de trabalho e, consequentemente, né, a consequência disso é um processo educativo, esperamos, que seja mais equânime, né? A equidade prevalecendo, né? Não igualdade, mas equidade. Tem mais perguntas aqui, mais colocações. A Aniceia, também uma queridíssima, muito obrigada por todo esse apoio que você tem dado aí nas nossas lives, sempre divulgando, mandando aviõezinhos. A gente já foi visto no mundo inteiro graças a essa participação e essa parceria. Ela coloca assim: foi muito difícil, para muitos acompanharam, mas passamos por momentos muito desafiadores e que não conseguimos ainda, né, sanar totalmente. Antônio Firmino, também muito querido, que sempre confiou no nosso trabalho, já esteve conosco aqui conversando sobre essas relações. Ele coloca: professora da minha filha se virou nos 30 e encerrou as atividades com medalha de ouro, eu acho. Quer dizer, os pais estão também tendo a oportunidade de ver com mais proximidade essas atividades que eram lá na sala de aula, dentro das suas casas. Então, é aquilo que você falou anteriormente, quer dizer, a questão do professor sendo visto pelas famílias, muitas delas que estão acompanhando, sendo visto como uma pessoa até diferente daquilo que eles imaginavam, porque muitas atividades passaram também a ser administradas pela família. E só fazendo uma referência no que você acabou de colocar, Volmar, quando você traz essa ideia, respondendo a pergunta do Mário, sobre essas modificações, o fato da educação tornar-se mais voltada ao híbrido no ano que vem, vai na mesma linha do mercado de trabalho. Quando eu comecei a fazer essas lives, a gente conversava sobre essa questão do trabalho remoto, que isso aí ia se consolidar de alguma forma, e muitas vezes as pessoas disseram para mim: não, Karina, não vai consolidar não, porque trabalho remoto, as pessoas precisam se encontrar, precisam ter o contato humano. Só que as empresas, em muitos momentos, começaram a tomar essa decisão em nome daqueles colaboradores. Obviamente que isso também descaracteriza muito, em alguns lugares, a cultura organizacional, porque a pessoa entrou num modelo e agora tem que se adaptar a um novo modelo. E a escola vai passar também por esse processo, quer dizer, ao mesmo tempo que você vai ter no mercado de trabalho esse impacto, e hoje a gente tem números que giram em torno de 70% de empresas já pensando nesse modelo híbrido, que vai enfrentar também
algumas questões no âmbito trabalhista já estão enfrentando, enfim, muitas pessoas que não estão querendo continuar nesse modelo à distância, querem voltar. A gente vai ter esse mesmo desafio com relação às escolas. E aí, quando o Antônio coloca isso, do quanto a professora merece uma medalha de ouro, quer dizer, os professores realmente precisaram se adaptar a essa nova realidade, e essa relação de trabalho que existe do professor com a escola. Eu não vou me alongar para a gente aproveitar o tempo final que a gente tem, traz a ideia de que ultrapassou muitas barreiras. Então, eu ouvi uma frase hoje, para finalizar, e já vou para as pontuações aqui dos nossos espectadores, que disse o seguinte: o palestrante num congresso que eu estava assistindo disse assim: bem-vindos a 2030, porque nós pulamos uma década nesse período em que a gente está na pandemia. Help Show, coloca aqui, ó. Boa noite, meu amigo Sandro de Campina Grande. Boa noite, Campina Grande. O Antônio Firmino coloca: eu acho que as aulas foram até melhores. Olha que interessante essa colocação do Antônio, hein? Eu acho que as aulas foram até melhores que as presenciais. Quer dizer, na visão dele, as aulas à distância foram até melhores do que as presenciais. Você tem ouvido muito isso? Enquanto eu vou puxando as outras perguntas aqui, que a gente tem... Estamos nos Estados Unidos agora, hein? Hello, amigo. E aí, você tem achado, o que o pessoal tem falado, os profissionais da educação, os alunos, que você também sabe da vida desses alunos, como é que você tem visto isso? Você tem duas realidades, né? Você tem uma massa de alunos que estão sendo submetidos a aulas síncronas, né? Aulas que são ao vivo, simulando como se eu estivesse lá na sala de aula. Muitas vezes é o professor totalmente de casa mesmo, né? Em alguns momentos, quando a aula voltou alternadamente, síncrona, ele dando aula na escola para os alunos lá e para os alunos que estavam remotos. Então, veja, para essa situação, você tem experiências e você tem falas de aulas muito boas. Mas você tem uma grande massa que não é síncrona. A grande massa das aulas não foram síncronas no Brasil. Foram de atividades ou de momentos síncronos. Mas, assim, tem relatos de aulas maravilhosas, né? Mesmo tendo uma modelagem assíncrona, ou seja, de atividade, em alguns momentos se juntava para fazer uma live, para fazer uma conversa, uma aula show. Então, assim, eu vivenciei várias experiências em vários grupos de WhatsApp postando, assim, aulas muito legais de vários tipos de professores, de vários lugares que eu tenho acesso. Então, assim, mostrando que sim, houve aquela sensação boa de pertencimento e de autorrealização, que é um elemento que para alguns é importantíssimo. Sim. Quer dizer, você se sentir realizado naquilo que você faz e ser prestigiado te dá um senso de realização muito maior do que, às vezes, ter muito dinheiro. Sim. Então, para quem, e principalmente quem é professor, né, que gosta de falar, que gosta de estar num palco, que gosta... Isso é uma retribuição, não vamos usar o termo pagamento, que eu acho que não é cabível, mas é uma retribuição que eleva a alma. Sim. Né? Então, sim, eu percebi nesses aspectos, nessas áreas, esses rincões aí, eu percebi, sim, aulas muito boas feitas pelos nossos professores. A Aniceia colocou aqui que, como supervisora pedagógica no estado dela, a realidade foi diferente da realidade que o Antônio está colocando. Quer dizer, é aquilo que você acabou de colocar, né? São situações e situações. Sim. A Márcia está perguntando, você está querendo saber da reportagem que eu falei? Da revista Exame, Márcia. Eu te passo depois no privado o contato. Eu vou publicar também lá no meu perfil, que não deu tempo de publicar hoje. A Márcia está colocando, ó, alimentação e atividade física. Márcia, se você me permite, eu vou só colocar as ponderações, sim, porque a gente está nos 9 minutinhos, 10 minutinhos finais. Sim. Aí a gente abre para você aqui. A Anice está colocando muitas cobranças desnecessárias. A Julieta coloca, hoje a prática pedagógica mudou repentinamente, agora com o uso da tecnologia o professor vai ter que mudar. Isso é uma realidade. A sua prática nos dias atuais, ela complementa, né? Aí a Anice responde aqui, a Micheline, que é a Julieta, ele está na realidade na obrigação de aceitar a mudança, quer dizer, é uma transição que não foi assim, não teve uma construção, e a Julieta responde, os professores tiveram que se reinventar.
E a Nicéia complementa dizendo, felizmente, todos os envolvidos na área educacional, respondendo aqui a Julieta, e Julieta responde que de um modo rápido e sem informação com o uso da tecnologia na sua prática, quer dizer, uma adaptação bem grave. O professor aprendeu muito com o aperto que ele viveu esse ano. E a Help Show coloca que os pais estão reaprendendo a lidar com a educação dos filhos. E a Nicéia responde reclamando muito, principalmente na escola pública. A Márcia coloca aqui quais os riscos, e aí a gente está com 8 minutinhos, se a gente puder ser um pouquinho mais objetivo para responder, que ainda temos algumas observações, quais os riscos em relação às modernizações das atividades educacionais se não houver uma gestão e controle? Aí fica contigo a resposta, e eu vou seguindo aqui. Veja, quando a gente está falando do futuro, quais são as profissões do futuro? Você falou 2030 aí, né? Existe uma pesquisa um pouco, talvez anterior, que fala que 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas. Essa pesquisa é datada, né? Aí eu fico pensando, agora, depois desse ano que nós tivemos, será que é 85 mesmo? Né? Então, assim, como é que uma coisa muda talvez de um ano para o outro, ou antes e depois da pandemia, uma perspectiva que estava, né, 85 não tinha sido, nem foi criada ainda, nada. Então, veja, eu percebo que a gente assim, tem que entender que essas crianças hoje, elas estão sendo submetidas a algo, como foi falado aí, os professores tiveram que se reinventar, né? As crianças estão tendo que se reinventar. Agora, um ponto-chave nisso aí é a mediação dos pais. Os pais estão muito mais presentes nessa formação. Às vezes interagem muito com os professores, às vezes até, né, demais, né? Alguns professores se sentem assim invadidos, né? Então tem que ter um meio termo nisso aí, mas assim, querendo ou não, os pais... a Constituição fala que a educação é dever da família também, não é só da escola, né? Perfeito. É dever da família. Então, nós somos muito responsáveis para saber os limites, né? Se você deixa o seu filho ficar no YouTube, no computador, na internet o tempo todo, sem mediar, sem vistoriar, você vai ter um resultado. Pode ser o que você quer, pode ser o que você não quer. Né? Então, esse é um ponto de atenção para a pergunta que ela fez. Resumidamente, para a gente poder contemplar o tempo, foi muito falada essa questão dessa reinvenção, dessa questão de como as realidades são bem diferentes. E o Antônio fez uma observação aqui que eu particularmente achei interessantíssima, que ele colocou minha filha, mas ele está falando com o pessoal que estava comentando antes. Não perdi um dia de aula como se estivesse na escola, porém remotamente. Quer dizer, eu fui testemunha, assim, virtualmente desses momentos de aula de MC da Maria Clara, em que o Antônio falou várias vezes, assim, o quanto ele estava envolvido, e ele participava, a Kátia também. Quer dizer, a gente começa a perceber o quanto os pais foram naquela onda de, tem que fazer uma atividade, tem que fazer um projeto, aí colocando na internet. Então, a gente começou também a ver isso, né? A Help Show coloca aqui, quanto mais se economiza na educação pública, mais rica fica a ignorância. Isso aí é um ponto de atenção também, né? E aí há uma concordância aqui depois com relação a essa fala. E aí o Antônio continua, eu até participei das aulas, ele colocou aqui, eu até participei das aulas, o professor me chamou por diversas vezes para dar aula de direito, quer dizer, os pais sendo chamados para participar. E aqui também uma outra observação, Help Show colocando, que estudou na escola pública, Help Show minha mãe, tá, para os seguidores do Vomar, falando, e para o pessoal que depois assistir essa live, falando do quanto a escola pública ela precisa ser valorizada. Então, assim, nesses 5 minutinhos finais, para a gente contemplar e ter oportunidade aí de fazer essa reflexão com todas essas falas que foram tão ricas, eu quero agradecer mais uma vez. Eu já vou, obviamente, já agradecendo e te dar os minutinhos finais e depois eu dou um outro recadinho. Mas, assim, gente, eu quero agradecer pelas participações que foram magnânimas. Eu nem vi essa live passar como tantas que passaram por aqui. Quero dizer que essa é a última live do ano de 2020.
Agradecer a todos que participaram, a todos que divulgaram, a todos que nos apoiaram nesse projeto. Dizer que essa live foi sobre educação e trabalho justamente para que a gente repense algumas práticas para o ano que vem. E principalmente que a gente consiga compartilhar esse conhecimento. Então, assim, essa é a nossa 55ª live em participação e produção. Volmar foi nosso primeiro convidado e está encerrando essa etapa para que a gente se encontre aí em janeiro do ano que vem. E aí segue nas redes que a gente vai estar lá sempre anunciando as próximas etapas. Volmar, última provocação e as considerações finais. Aí eu vou te dar uns 3 minutinhos para você poder... 2 minutinhos agora para a gente poder finalizar e não cair, porque o Instagram não pode derrubar dessa vez, porque a primeira a gente não conseguiu salvar. Quais são as suas considerações finais em relação ao nosso tema? Meu amigo, muito obrigada a todo mundo. E aí a gente finaliza depois a fala do Volmar formalmente. Ok. Um ponto-chave para mim, para terminar esse nosso bate-papo sobre educação e trabalho, é que assim, o mundo do trabalho na educação mudou e mudou muito, né? A gente precisa fazer ele mudar mais ainda, investindo em formação dos nossos professores, né? Um direcionamento dos recursos sendo feitos com maior propriedade, porque muitas vezes o recurso falta o gestor, e se a gente está falando da área pública, né? Que foi o questionamento aí, falta muitas vezes a habilidade do gestor público em direcionar as verbas, né? Entregar nos prazos, comprar nos prazos, para que o aluno e o professor não fiquem prejudicados em termos de material didático, material de consumo, um papel higiênico, um papel toalha, né? Limpar a escola. Então, tem várias experiências no Brasil de gestão pública feita de maneira com muita excelência. Existem outras experiências que precisam ser melhoradas, né? A gente sabe disso. E na questão do professor, né, ou para o profissional em geral, quem não é o professor, mas está dentro da escola, essa questão desse upskilling que a gente falou, que é um processo de aprimoramento, nós temos feito esse aprimoramento com força, né? Mas é preciso estudar o tempo todo. E eu não estou falando aqui de estudar somente fazendo um mestrado e doutorado, que para a carreira do professor é o tradicional, mas é estudar a fundo não só a sua matéria, né? Perfeito. Não só a educação, mas outras questões que vão te dar robustez e fazer com que você tenha realmente uma visão mais ampla desse todo. E você faz isso no dia a dia, né? Tem que se requalificar muitas vezes, de repente onde você está não é o melhor, se requalifica, vai para outra instância, mas aproveita tudo que você tem, né? Para ser a base, né, desse novo castelo profissional que você está construindo. Maravilha! Acho que isso é importantíssimo, tá bom? Para você que é profissional hoje, e é importantíssimo para os nossos alunos, que vão ser os profissionais de 2030. Gente, é muito papo. Olha, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo que vai assistir essa live. Manda para o pessoal que você acha importante. Janeiro, a gente está de volta ao vivo e nós vamos falar sobre saúde mental no mês de janeiro. A gente vai fazer várias lives com temas sobre saúde mental em homenagem ao Janeiro Branco. Eu quero agradecer mais uma vez ao Volmar e a todo mundo antes que o Instagram derrube a gente. Então a gente se vê em janeiro, mas até lá eu vou postando umas coisas da minha rede. Quem é da rede do Volmar me segue, quem é da minha rede segue o Volmar, que a gente sempre vai estar junto. Volmar, muito obrigada, boa noite para todo mundo, muito obrigada, gratidão. Se eu tenho sucesso hoje, eu agradeço a você e a todo mundo que está nos assistindo e que deu aí essa força para esse projeto dar certo. Em 2021 ele vem mais forte e vem muita novidade por aí. Tem livro, tem podcast, tem um monte de coisa, mas eu não vou contar agora. Me segue, em janeiro a gente conta. O mundo do trabalho mudou aí agora, 55ª live, quase engasguei. Muito obrigada por todas as visualizações, muito obrigada por tudo que vocês fizeram por nós e a gente vai continuar compartilhando, sempre, porque conhecimento tem que ser compartilhado, senão é egoísmo. Beijo, gente, tchau, boa noite, gente. Tchau, tchau. Abraço, até logo.